Taesa ou Copel, qual dessas ações é a melhor para uma carteira de investimentos? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre Taesa e Copel para descobrir qual é a melhor ação pensando no longo prazo. E para fazer isso, eu vou comparar os lucros, a rentabilidade e, claro, o pagamento de dividendos dessas empresas ao longo dos anos. Eu particularmente já tenho a minha preferida, e inclusive é a minha maior posição em ações no momento. E no decorrer do vídeo, eu vou mostrar para você quantas ações eu tenho dessa empresa. Portanto, assista esse vídeo até o final. E já me diz aí nos comentários qual delas você prefere, Taesa ou Copel. Começando então pela queridinha dos investidores, a Taesa. A Taesa possui um patrimônio líquido de 6 bilhões e 900 milhões, enquanto o patrimônio da Copel é de quase 21 bilhões. Já em valor de mercado, a Copel sai na frente, com 19 bilhões de reais e a Taesa com 12 bilhões. E as duas empresas têm um free float parecido, de mais de 60%, e ambas estão no segmento de listagem 2 na Bolsa de Valores. E a Taesa é uma das maiores transmissoras de energia em termos de receita anual permitida, a RAP. E só o fato dela estar atuando no setor de transmissão já é motivo para considerá-la uma empresa diferenciada, pois existem 3 setores que compõem o setor elétrico brasileiro, e a primeira delas é a geração, que é onde tudo começa. E na geração, as empresas precisam manter uma estrutura enorme, contraem mais dívidas e, por consequência, têm margem de lucro muito menor. Já na distribuição, as empresas têm que lidar com a inadimplência e o roubo de energia, por exemplo, e isso acaba tornando elas menos lucrativas. Porém, no setor de transmissão, o custo de operação é bem mais baixo. Além disso, as transmissoras têm receitas mais estáveis por conta dos contratos longos, e isso acaba tornando essas empresas mais lucrativas. E por esses motivos, a Taesa sai na frente da Copel nesse primeiro momento, pois apesar da Copel também ser uma das maiores companhias elétricas do Brasil, ela é diferente da Taesa, pois ela gera, transmite, distribui e ainda comercializa energia. Ou seja, é outro perfil de empresa, e isso acaba refletindo nos indicadores fundamentalistas da empresa. Além disso, a Copel é uma empresa estatal e atende mais de 4,9 milhões de clientes em 395 municípios. E a sua estrutura é composta por 18 hidrelétricas, uma usina térmica e 34 eólicas, além de suas participações em outros 15 empreendimentos. Já a Taesa possui 101 subestações e está presente nas 5 regiões do Brasil, e dentre essas regiões estão 18 estados, além do Distrito Federal. Além disso, a Taesa possui 41 concessões de transmissão. E olhando para os indicadores fundamentalistas dessas empresas, vemos que a Taesa está com um dividend yield de 17%, enquanto a Copel está com 12%. E se compararmos o PL, a Taesa sai na frente, com um preço-lucro de 6,67 contra 20,72 da Copel. Outro indicador importante é o PVP, que no caso da Taesa está sendo negociado a 1,78 vezes o seu valor patrimonial, enquanto que a Copel negocia a 0,87. E esses números mostram que a Copel está sendo negociada com um desconto de 13%, já a Taesa está com um ágio de 78%. Porém, é importante observar que esse desconto na Copel tem um motivo, e um dos motivos é que ela é uma empresa estatal e também apresenta pouca eficiência operacional em relação a seus pares. Portanto, ela tende a ser mais arriscada do que a Taesa. E olhando para o nível de endividamento dessas empresas, a Taesa está com uma dívida líquida de 0,99 em relação ao seu patrimônio líquido, enquanto a Copel tem uma dívida de apenas 0,43. E nesse quesito, a Copel sai na frente, pois quanto menor esse indicador, melhor. Já nos indicadores de eficiência, vemos que a Taesa tem uma margem líquida absurda, de 65,49%. Isso quer dizer que de toda a receita que a empresa gera, 65% se transforma em lucro. Já a Copel tem uma margem líquida de apenas 3,84%, o que é uma margem extremamente baixa na minha opinião. E até é meio injusto comparar a margem líquida da Copel com a Taesa, já que ela atua em transmissão, geração e distribuição. Mas se compararmos com o Engie, por exemplo, que atua nos mesmos setores, mesmo assim a Copel sairia perdendo, pois a Engie apresenta uma margem líquida de 16%. Com isso, fica muito claro que a Copel é pouco eficiente em suas operações. E olhando para o DRE dessas empresas, fica ainda mais claro o efeito da falta de eficiência da Copel.
pois vemos que a Taesa consegue aumentar seus lucros ano após ano, mantendo seus custos controlados, enquanto que a Copel manteve praticamente o mesmo lucro de 2008 até 2018, e quando ela consegue aumentar o seu lucro, as despesas também aumentam significativamente. E foi o que aconteceu em 2020 e 2021, por exemplo, pois ela conseguiu aumentar suas receitas e lucros, mas os custos aumentaram na mesma proporção. Outro ponto interessante é que nenhuma delas deu prejuízo nos últimos 10 anos, e com certeza isso é muito bom para quem investe nessas empresas. E toda essa capacidade de gerar lucros pode gerar dois resultados. Primeiro, a empresa pode usar seus lucros para crescer ainda mais através de investimentos, ou distribuir esses lucros em forma de proventos a seus acionistas. E nesse quesito, novamente a Taesa sai na frente, pois ela consegue manter um payout acima de 80% nos últimos 10 anos, enquanto que a Copel tem um payout médio de 60%, ou seja, a Taesa distribui mais de 80% do seu lucro com os acionistas e a Copel 60%. O interessante é que a Taesa se compromete no seu estatuto social a distribuir pelo menos 50% do seu lucro em forma de dividendos, porém, ela supera essa meta em mais de 30%. Já a Copel segue alguns critérios para distribuir dividendos, pois se o índice de alavancagem financeira da empresa estiver entre 1,5 e 2,7 vezes, ela distribui 50% do seu lucro líquido ajustado. E se a alavancagem financeira estiver abaixo de 1,5 vezes, ela distribui 65% do lucro líquido ajustado. Mas se a alavancagem estiver acima de 2,7 vezes, ela distribuirá apenas 25% do lucro líquido. E quanto à frequência de anúncios e pagamentos de dividendos, a Taesa costuma anunciar 3 vezes por ano, que normalmente ocorrem nos meses de maio, agosto e dezembro de cada ano. Porém, esses anúncios podem mudar em alguns períodos, como aconteceu em 2022, por exemplo. Já a Copel não mantém um padrão de pagamentos muito definido, pois em alguns anos ela anuncia dividendos uma vez por ano, 2 e até 4 vezes, como aconteceu em 2021. Mas na média, esses anúncios acontecem em abril, setembro e dezembro. E nessa questão de proventos, as duas companhias são boas pagadoras de dividendos. Porém, a Taesa consegue distribuir mais rendimentos ao longo do tempo. Afinal, ela consegue manter um dividend yield médio de 11,21%, enquanto a Copel fica em 7,8%, o que também não é um dividend yield ruim. E para se tornar sócio da Taesa, você pagaria R$ 11,94 por cada ação ordinária da companhia, enquanto que a Copel custa R$ 6,65. Mas a dúvida que não quer calar, Taesa ou Copel? Eu particularmente acho que a mais interessante é a Taesa, pois ela é uma empresa bem administrada, possui mais estabilidade de lucros e paga dividendos constantes e mais previsíveis. Lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, é apenas a minha opinião pessoal sobre a empresa. Porém, isso não significa que a Copel é uma empresa ruim, muito pelo contrário, ela é uma empresa que está num setor perene, distribui dividendos e consegue ser lucrativa. E com certeza, ela vai conseguir se manter ativa por muitos anos. E o ideal seria comparar a Copel com empresas que atuam no mesmo segmento, mas com certeza você iria achar empresas mais interessantes para investir, como Engie e EDP, por exemplo. E como eu disse no início do vídeo, eu tenho ações de uma dessas empresas, e nesse caso é a Taesa, e inclusive é a maior posição em ações da minha carteira. E atualmente eu tenho um total de 157 ações de TAE11 a um preço médio de R$ 27,34. E 1.162 ações de TAE3 com um preço médio de R$ 12,20, o que dá no final um valor investido em Taesa de aproximadamente R$ 20 mil. Além disso, os dividendos que a Taesa me pagou até agora são bem interessantes, pois eu recebi de TAE11 um total de R$ 2.260 e de TAE3 um total de R$ 2.566, o que dá um total recebido em dividendos apenas de Taesa de R$ 4.826. Portanto, se eu fosse escolher hoje entre Taesa ou Copel, eu ficaria com Taesa sem dúvidas. E se você quer aprender a escolher boas empresas, acesse os links aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo.